Olá, meus queridos alunos da turma 502, tudo bem? Bom, essa semana nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre substantivos. Vamos relembrar então o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. O conceito de seres inclui todos os nomes de pessoas, de lugares, de instituições, de grupos, de coisas da natureza, coisas espirituais, mitológicas, e também inclui nome de ação, estado, qualidade, sensação, sentimento, não está aparecendo aí, mas a palavra é sentimento, ok? E essa semana nós vamos falar sobre dois tipos de classificação de substantivo, Ou melhor, 4. Digo 2 porque eles se complementam. O substantivo simples e o substantivo composto, e o substantivo primitivo e o derivado. Então, vamos começar aqui pelo que é o substantivo simples. São substantivos que possuem apenas um radical, ou seja, apenas um pequeno pedaço da palavra. Então, eu dei dois exemplos aí, água e flor. Então, vamos pensar numa coisa, no radical, a palavra água é o radical. Se eu coloco água ardente, que a gente fala aguardente, ele deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser duas. E esse substantivo, então, é composto. Por quê? Os substantivos compostos são aqueles que possuem mais de um radical. Então, quando eu pego a palavra flor e eu escrevo couve-flor, eu tenho duas palavras. Então, é um substantivo que vem a ser composto, porque ele tem dois radical. Preste atenção nesse radical, porque o substantivo primitivo é aquele que tem a sua essência própria. Ele não deriva de nenhuma outra palavra. Ou seja, ele é sozinho. Ele não pode se derivar. Como pedra, fogo. A palavra pedra é um radical. Agora, se eu falo a palavra pedreira, ela está se derivando de alguma coisa. Ou seja, ela se deriva da palavra pedra. Se eu falo fogueira, ela está se derivando da palavra fogo. Então, esse radical se ampliou. Vamos entender um pouquinho do que o livro está trazendo para vocês. Lá na página de número 54, que eu quero que vocês realizem a leitura, vocês vão ver que eles vão começar falando para vocês sobre sufixo e prefixo. Então, vamos pensar na palavra flor, que eu dei aí como exemplo no substantivo simples. A palavra flor é o radical. Se eu coloco a palavra couve antes do flor, eu estou tendo um sufixo, porque vem antes. E se eu coloco depois de flor, eu coloco d'água, flor d'água, a palavra d'água vem a ser um prefixo da palavra flor d'água. O livro vai trazer para a gente 3 exemplos, para que vocês possam entender o que é o sufixo e o prefixo. Então, eles vão trazer para vocês a palavra equipamento. Só vocês acompanharem a leitura na página 54. Equipamento vem da palavra equipe. Equipe é o radical. Mento é o sufixo. E aí a gente forma a palavra equipamento. Ok? Super simples, nós vimos esse conteúdo no ano passado. E assim que vocês começarem a exercitar aí nas páginas seguintes, vocês vão compreender melhor isso aí. Então, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 55 e da página 56. Na página 55, o número 1 vai pedir para que vocês coloquem as palavras derivadas que estão no quadro ao lado das suas respectivas palavras primitivas. Então, nós temos aí um quadro com várias palavras e embaixo nós temos algumas palavras primitivas, ciências, acontecer, início, pedra e mês. Então, vocês vão pegar ali a palavra, vamos supor, iniciante. Iniciante se deriva de qual palavra? Ciências, acontecer, início, pedra, mês. Se deriva de quê? De início, na letra C. Então, nós vamos escrever ali ao lado iniciante, beleza? No número 2,
vocês vão completar o quadro fazendo a correspondência entre os substantivos primitivos e os derivados. Então, nós temos um quadro aí que está colocando alguns substantivos derivados e alguns primitivos. Vamos pegar o primeiro exemplo. O substantivo derivado é vidraça. Quando eu penso em vidraça, eu lembro de que vidraça sai da onde? De que substantivo primitivo? Vidro, vidro, vidraça. E lápis? O substantivo primitivo agora é lápis. Lápis pode se derivar o quê? Lapiseira. E aí vocês vão fazer os próximos também. No número 3, vocês vão ligar os elementos da primeira coluna, né, como ali na letra A é sapato, aos sufixos que estão na segunda. E vão formar novas palavras, formar substantivos derivados. Então, se eu pego o radical sapato, ou sapato, sem o O, e junto com o eiro, eu formo sapateiro. Não é sapatoeiro, é sapateiro. Eu corto a vogal O e junto com os sufixos que está me dando na segunda coluna. Assim também na letra B. No número 4, vocês precisam apenas sublinhar os substantivos compostos. Então, lembrando que o substantivo composto, né, ele vai ser duas palavrinhas juntas. Quando eu abro a boca, eu vou ter duas palavras. Ele pode ou não ser separado com hífen. Fiquem atentos a isso. Número 5, vocês vão ligar os elementos da primeira coluna com os da segunda e vão formar substantivos compostos. É a mesma forma de exercício do número 3, só que agora vocês vão estar formando substantivos compostos. Nós também vamos fazer o relembrando. Então, vocês vão utilizar o hífen quando for necessário. Quer dizer que vai ter ocasiões aí que não vai ser necessário usar o hífen para separar as palavrinhas dentro da frase, os substantivos. Fiquem atentos na hora de ler, ok? Na página número 56, vocês precisam acentuar as palavras no número 2 e colocar na coluna correta de acordo com o acento que vocês usaram. São exercícios de revisão para fixar os conteúdos que nós já vimos nas aulas anteriores. O número 3, vocês vão reescrever as frases colocando o acento grave quando necessário. Lembrando, o acento grave é a crase, ok? O número 4, vocês vão copiar os substantivos comuns da atividade anterior. Então, tem 4 substantivos aí nas frases para vocês copiarem, um de cada frase. No número 5, vocês vão colocar a letra P quando o substantivo for primitivo e a letra D quando ele for derivado. Peguem esses substantivos aí e coloquem a letrinha para classificá-los. No número 6, vocês vão criar um substantivo derivado para cada um dos substantivos primitivos que tem aí. Então, tem os substantivos e vocês vão dar uma sugestão de um substantivo derivado. Então, o que pode se derivar de ferro? Pensem e escrevam. No número 7, vocês vão pontuar essas frases. No número 8, vocês vão substituir as palavras que estão destacadas por antônimos. Lembrando, para quem já esqueceu, antônimo é o contrário. E no número 9, vocês vão formar novas frases com homônimos de cada palavra destacada. Ok? Qualquer dúvida, me chamem lá na plataforma. Na semana que vem, nós vamos estar fazendo uma revisãozinha antes da nossa prova do bimestre, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima aula.